Oi, tudo bem? Sou o Wagner. Como que você está? Tá conseguindo interpretar legal? Entender as entrelinhas de ensinamentos que tem na Bíblia? Bom, espero que sim. Hoje nós iremos finalizar o livro de Esther. É um livro relativamente curto, ele tem 10 capítulos. Espero que hoje eu não erre a quantidade de capítulos que tem esse livro, mas vamos chegar no final dele. Mas antes, vamos fazer algumas reflexões do episódio passado, que foi do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro de Esther. O que nós podemos ver? Que ocorreu a desobediência da mulher do rei Assuero, que era o rei da época. Depois disso, aconteceu a escolha de novas esposas para o rei. E aí apareceu um judeu, que era Mardoqueu, que criou Esther, que era uma das candidatas à esposa do rei. Mas ele falava para ela não dizer qual era a sua origem. Por quê? Mardoqueu era judeu. E aí aconteceu algumas coisas, né? E lembrando que é um resumo, eu não vou ler novamente o que foi lido no episódio passado. Só que aí aconteceu algumas coisas e o rei deu poder a uma pessoa chamada Amã, que era um outro cara lá. E o Amã, por ter altivez, por ter orgulho, soberba, sei lá, ele queria matar os judeus. Lendo a Bíblia, você vai entender um pouco melhor da história, que nós vamos pegar alguns pontos específicos. Só que os judeus é o povo escolhido por Deus. Então, era ruim essa história aí, né? Só que Mardoqueu, como ele era judeu, ele fez lá as coisas que não deveria fazer, assim, para se humilhar pelo povo, e isso caiu no ouvido de Esther. E Esther, como estava próximo da presença do rei, ela e o Mardoqueu trocaram informações através de correio, emissários, alguma coisa assim. E Esther ela busca fazer um encontro com o rei Assuero para chamar Amã, que foi o cara que proclamou uma carta lá para matar os judeus. E aí nós tiramos muitas reflexões desses pontos da história. Que começando pela desobediência da mulher ao seu marido. Só que isso é um ponto, tá? Nos tempos que nós vivemos hoje, no século XXI, isso tem que ser muito bem interpretado, porque ao eu falar assim, a desobediência da mulher ao seu marido pode soar um pouco machista, mas não é. É saber interpretar as entrelinhas para que isso não caia nesse conceito. Porque, lembra, a Bíblia ela pode ser lida como um livro corrido, leu a historinha lá, legal, mas e os ensinamentos por trás disso? Pensa só, ela era a mulher do rei, o cara mais poderoso das terras. E dentro desse reinado tinha outros reinados que tinha príncipes também, tinham mulheres. Então, essa conduta dela, de não ter obediência pelo rei, pelo próprio marido, ia refletir para as outras esposas também, que é igual falado na história. Então, isso iria fazer com que gerasse um modelo de conduta que seria negativo para o reino. Então, foi por causa disso que o rei ele escolheu uma nova noiva, né? E um outro ponto interessante também, quando Amã recebe o poder do rei para governar, né? O que ele perde? A humildade, vira soberbo. Então, isso nós podemos ver que sempre devemos estar atento a receber, a estar humilde, independente do que nós recebemos, ou do que nós ganhamos, ou de que nós fazemos e quem nós somos. Porque todos nós viemos do pó e vamos voltar do pó. E humildade agrada a Deus, né? Está escrito em várias partes da Bíblia. Em um outro ponto, Deus protege o seu povo e aqueles que o seguem. Só que se a gente perceber isso, é de uma maneira lógica. Esther quer
fazer esse encontro com o rei para proteger os judeus, que ela foi criada por um judeu, ela é judeia, querendo ou não. Pelo que eu entendi. Se eu estiver errado, me corrija aí nos comentários, por favor. Então tá vendo como é uma coisa lógica? Deus tem a capacidade de criar nada do nada. Deus pode. Mas ele faz as coisas de uma maneira compreensiva e lógica no entendimento do ser humano. Né? Então, pense em alguma situação na sua vida que você pensa, aconteceu e você fala, nossa, isso é impossível. Mas olhando para trás, nós conseguimos entender uma lógica. Tentando olhar para frente, nós não conseguimos ver lógica, não dá para prever o futuro. Mas dá para ver todas as sequências dos fatos que aconteceram no passado até chegar no nosso atual presente, trazendo aquele resultado que nós obtivemos. Isso seja através da conduta, através do comportamento, através do trabalho, através da maneira como nós tratamos as pessoas e tudo mais. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado dessas reflexões, desses primeiros capítulos. Peço a você dar um joinha no vídeo para ajudar a gente. Deixa seus comentários, suas reflexões, ou do que você está achando, do que você está gostando, ficou claro alguma coisa, o que não ficou, o que fez sentido, o que não fez sentido, para que também nós podemos avaliar e analisar como nós gravamos o programa e também outras pessoas possam tirar as dúvidas, trocar informações, que sempre é bom falar do nosso todo-poderoso Jah. Se possível, compartilhe com a gente, siga o canal para mais pessoas se tornar mais relevante a leitura e a interpretação da Bíblia, sendo que nós estamos procurando interpretar e ler a Bíblia de uma maneira coerente, que seja aplicada no nosso dia a dia, sem vínculo com religião ou sem vínculo com doutrina, seguindo apenas o nosso manual deixado pelo fabricante. Beleza? Então vamos iniciar a nossa leitura. Respira. Dá uma estraladinha aqui. Respira. Vamos lá. Livro de Esther, capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas. E leram diante do rei, e achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei, que honra o galardão se deu por isso a Mardoqueu. E o mancebo do rei e seus servos disseram, coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que... Eita, tá meio apagado esse negócio da minha Bíblia aqui. Enfureceu-se a Mardoqueu, enforcassem a Mardoqueu na forca que tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então Amã disse no seu coração, de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada. Traga o vestido real, de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo, em que o rei costuma andar montado. Apanhe-se-lhe a coroa real na sua cabeça. E entregue-se o vestido e o cavalo, à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã, apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-o diante dele, assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada.
Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou, correndo à sua casa, anojado e coberto a cabeça. E contou a Amã a Zeré, sua mulher, e a todos seus amigos, tudo quanto tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeré, sua mulher, lhe disseram: Se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Olha só como as coisas acontecem, tudo de uma maneira lógica, uma sequência lógica, para trazer as coisas boas e as coisas ruins também, que é consequência de todas as nossas atitudes e ações. Só um momentinho. Vamos lá. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parece ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder, e ainda por servos e por servas nos vendessem. Calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: Quem é este? E aonde está, cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mal Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito que estava Esther. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai nela. E enforcai, pôs a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Ou seja, tudo que você faz volta. Vai voltar. Então, cuidado com as suas atitudes, as suas escolhas, porque vai voltar. Vamos lá. Capítulo 8. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Assuero e a rainha Esther, só um minutinho. Está escorrendo. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos pés e chorou. E lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o seu intento, que tinha intentado contra os judeus. Então o rei, para Esther, o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoga as cartas em intento de Amã, filho de Amedata,
o Agagita, os quais ele escreveu para lançar perder os judeus, que Amã e todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Desculpem, eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ela enforcaram uma forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escreve, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivões do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo. E se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também os satrapas, e os governadores, e aos maiorais das províncias que se entendem, da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas, o rei concedeu aos judeus, que haviam em cada cidade, que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciara em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre os jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então, Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco, como também com um grande couro de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou, e para os judeus houve luz, e alegria, gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dia de folguedo, e muitos entre povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Eu peço desculpa pela fungação aqui, porque meu nariz está constipado. É de ficar a cabeça para baixo, assim, aí escorre e top. Então, me perdoe. Capítulo 9. Os judeus matam seus inimigos. E no mês 12º, que é o mês de Adar, do dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores, porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naquele que procurava o seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos, e todos os maiorais das províncias, e os satrapás, e os governadores, e os que faziam obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, e com matança e com destruição,
e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandatá, e a Dalfon, e a Aspata, e a Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Parmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Emedata, o inimigo dos judeus, foram mortos. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia, veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Ester, na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os judeus, 500 homens, e os 10 filhos de Amã nas mais províncias do rei que fariam. Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester, se bem parecer ao rei, conceda-me também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme mandado hoje, e enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou seu edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. E reuniram-se os judeus que se acharam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa de sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não, e estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram naquele dia de banquete e de alegria. Também os judeus se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam na vila fizeram no dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes, e dia de fogueto, e de mandarem presentes uns aos outros, a festa de Purim. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e do dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhes mandou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros, e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. Porque Amã, filho de Emedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado isto é, a sorte para assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que seu mau intento, que intentara contra os judeus, se tornassem sobre a sua cabeça, pelo que se enforcaram a ele e a seus filhos numa forca, porque aqueles dias chamaram Purim do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achassem a ele, que não deixariam de guardar estes 2 dias conforme ao que se escreva deles, e segundo ao seu tempo, determinado todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e guardados por cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus, e que a maioria deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disso, escreveu a rainha Ester, filha de Abiail,
e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim, e mandarem cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e de fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como também Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhe tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandando de Esther estabeleceu que respeitava ao Purim, e escreveram-se num livro. Capítulo 10. Último capítulo, não errei dessa vez. Exaltação de Mardoqueu. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra, sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritos nos livros das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Bom, chegamos ao final do livro de Esther. Um livro relativamente curto, 10 capítulos, mas que tem muitos aprendizados a serem extraídos. Eu espero que você tenha gostado, agradeço a sua audiência, Deus te abençoe, te vejo na próxima. Até mais!